é, que estava sendo cumprida uma promessa de Deus. Então nós falamos da importância que aqueles irmãos que andaram perto de Jesus, não somente os apóstolos, mas aqueles centenas de discípulos que já estavam acompanhando, eles tinham entendido de Jesus já ressuscitado a importância das promessas. Então eles passaram a viver em cima das promessas de Deus. Algo que muitas vezes nós deixamos escapar hoje, não é? A gente se esquece das promessas de Deus. A gente precisa, enquanto estivermos juntos, nos lembrarmos uns aos outros destas promessas. E no discurso de Pedro também, ele ressaltou, né, em segundo lugar, algumas declarações de Davi, que eles respeitavam muito Davi, e eles sabiam que vinha da descendência de Davi, né, o Salvador. Então, para eles, a palavra de Davi era muito importante também, porque Davi também era profeta, não era só um rei, mas era um profeta de Deus. Muitos dos salmos escritos por Davi falam muito da mente de Jesus Cristo, como Jesus Cristo estaria aqui na terra, tá certo? Então, são profecias muito específicas de Jesus que Davi fala no livro de Salmos, não é? E principalmente de como Jesus se sentia, né, em louvor ao Pai, em adoração ao Pai, né, aquele texto, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, são palavras de Jesus para Deus, não é? E de fato Jesus andou pelo vale da sombra da morte, né? Em tudo ele foi exemplo para nós. E no discurso de Pedro ele conclui dizendo que este Jesus que foi prometido, que foi anunciado por Davi, que foi crucificado, que foi morto, não é? Esse mesmo Jesus que todo mundo falava que tinha sido uma fraude, este mesmo Jesus, Deus fez ele Senhor. E isso bateu muito forte no coração de todos os judeus que estavam vivendo em Jerusalém, né? Vivendo naqueles dias, né? Aqueles que estavam de passagem, aqueles que vieram para o dia de Pentecostes, espalhados por toda a parte da terra, eles ouviram esse discurso. E não tinha como negar, porque o Espírito Santo, de forma muito evidente, desceu sobre todos os apóstolos que estavam ali no cenáculo, né, no segundo andar de uma espécie de uma hospedaria, bem no centro de Jerusalém. Então, toda a cidade ouviu aquele barulho de um vento como um vento impetuoso, todo mundo viu aquelas línguas como de fogo, que na verdade era a mesma palavra usada para aquela língua de fogo que Deus imprimiu nas tábuas da lei, que entregou a Moisés, é a mesma expressão. E aquilo tudo, aquele movimento extraordinário, sobrenatural, fez com que todo mundo, todos os judeus, corressem para aquele cenáculo, né, para aquele prédio onde os apóstolos estavam. E ali Pedro, então, né, junto com outros, falando em vários idiomas, chamou muito a atenção, e ali ele fez esse discurso muito importante para a igreja, não é? E eu gostaria de perguntar para os irmãos, só para contextualizar aqueles que não estão acompanhando com a gente, né? Porque o que esses textos estão trazendo para nós, para a mudança das nossas vidas, ele precisa ser compartilhado, não somente aqui conosco, mas na igreja também. E eu queria perguntar aí para os irmãos que estão acompanhando, né, o que ficou de marcado e mais importante na aula de terça-feira passada? O que marcou para você a nossa aula da semana passada, né? Tem algo para mim que me marcou, né? Como eu já disse, eu não estudo para dar aula, né? Eu estudo para eu viver. E os irmãos me convidaram para eu compartilhar, né, essa minha experiência com vocês. Não é um estudo contextual do livro de Atos, mas sim ponderações de capítulo por capítulo. Algum irmão gostaria de compartilhar? Pode ir, irmão Edvaldo, depois irmão Avaí. Avaí, eu sou mais velho. Obrigado. Na semana passada, né, eu fiquei, né, bem tocado, né, tinha ainda parado para ver da forma que você colocou, né, vocês, né, judeus, né, vários, né, o que vocês estão fazendo? Preste atenção, olha só, né, isso me remeteu lá ao Velho Testamento, né, quando Deus, né, nossa, que cabeça dura, né, até quando? Pare, né,
Aí eu puxei as minhas orelhas, né? Me perguntei, me interroguei, Valdo, até quando, né? Para, o que você está fazendo? De novo, né? De novo, cometeu o mesmo erro de novo. Ficou nervoso no trânsito de novo, né? Coisas do tipo, essas coisinhas que parecem corriqueiras, que parecem que não incomoda, mas que não tem a aprovação de Deus, até quando? Né? Então, eu confesso que me deixou assim, bastante, né? Sim. Se apega também, assim, mas trazer para dentro da gente é bem diferente. Me coloquei no lugar dos judeus lá, né? Como se ele estivesse falando para mim. Você está entendendo o que você está lendo aí? Você está praticando isso? Você sabe tudo sobre Jesus, né? Aí na Bíblia você está vivendo Jesus. Então eu me peguei essa semana me perguntando sobre tudo isso. E foi forte para mim também, irmão Edivaldo, né? Para os irmãos que não estiveram, né? Esse pare é baseado no discurso, né, de Pedro, né? Que ele diz assim: arrependei-vos de cada um de vós, né? Porque eles perguntaram: e agora o que a gente faz, né? O que faremos, irmãos? E Pedro, então, naquele arrependei-vos, nada mais é a palavra arrepender-se do que pare. Pare agora, não continue mais, né? Não continue mais como vocês andam, né? E isso, claro, que mexeu comigo também durante a semana, porque quando você termina ensinando, né, você fica cobrando de você mesmo, né? Isso é sinal de que estamos vivos espiritualmente. E em 2 situações essa semana eu me falei pare, né? Pare. E foi muito diferença também na minha vida, sabe, irmão Edivaldo? Obrigado por compartilhar isso. Irmão Havaí. Eu acredito que a maioria vai pegar essa parte que eu também pensei e mexeu muito, porque quando eles entendem, né, quando Pedro fala, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo, aí o coração deles fica espedaçado. E agora eles tomam uma decisão, o que nós vamos fazer? Além da ideia de parar, o que chama atenção é a obediência deles, daquelas pessoas naquele momento e a nossa, porque de repente para, mas o que fazer? Batizem, e eles fizeram. E naquele momento foi aquela quantidade de pessoas que entenderam que deveriam parar e mudar de vida, e o fizeram no mesmo instante, marcaram uma data no ato, assim que eles entendem que precisam parar, que mataram Jesus, que Deus fez dele Senhor em Cristo, então eles decidem e obedecem. A obediência deles naquele momento é muito bacana. Sim, obrigado, irmão Havaí. Exatamente. Antes de passar para o irmão Joel, como foi importante, né, que a gente até fez uma comparação com esses apelos religiosos hoje em dia, né, de alguns pregadores, de alguns líderes, eles dizem, quem aceita Jesus, né, levanta a mão. E a gente viu que em cima de uma atitude de arrependimento, né, com o coração compungido, eles é que perguntaram, o que nós vamos fazer? Né? Então me diga, o que eu faço para fugir disso, né? Comparando com aquela mensagem, com aquela palavra de João Batista, né? Para os saduceus. Quem vos induziu a fugir da ira que vem de Deus? Será que foi arrependimento? Né? E não era. Né? E aqui, mais uma vez, a mesma situação da palavra, eles perguntam, o que faremos, irmãos? Agora sim, né? Agora sim. Eles estavam realmente com o coração preparado para serem envolvidos totalmente pelo Espírito Santo, né, que é o batismo. O irmão Joel. E diante de tudo que os irmãos já falaram aí, né, vocês acabaram de falar, o pare, né, o pare, eles, imediatamente, a mudança dele de ter matado Cristo para virar arrependidos foi de imediato. A palavra foi muito forte. Eu estava até comentando com a Marileide aqui agora a respeito, deve ter sido um dia muito, muito maravilhoso, muito especial ele estar ali, não só o discípulo, mas todo mundo ouvia aquele barulho como se fosse de um vento, né? Um vento impetuoso, e a toda a cidade escutar aquilo. Foi um acontecimento que realmente provou, com as palavras de Pedro, que eles mataram Cristo, né? E aí eles viram imediatamente, irmãos, que faremos? Eles já estavam implorando, pelo amor de Deus, o que faremos para poder... Eles não sabiam que ia ter o arrependimento, né?
que Jesus ia perdoar, ele não sabia que ia ter o perdão, né? E ele, que faremos, irmão? Já estava até chamando os irmãos de irmãos, né? Olha que maravilha. Que mudança que teve, né, Joel? Que mudança drástica, né? Para quem estava perseguindo eles, né? Ofendendo até eles, né? Que esse era o assunto de Jerusalém naquela época. Agora, o que nós faremos, irmão? E interessante, irmão Joel, que você colocou, porque é um grande sinal de mudança mesmo, né? Eles viram para Pedro, a quem eles desprezavam, não é? Junto com os apóstolos de Jesus, e pediu deles. Então, o que nós fazemos? Nos dirija nisso, né? Nos conduza nisso. Muito, muito bom o seu destaque, viu, irmão Joel? Irmão Paulo. Meus amados, bom, sabe o que é interessante nisso aqui? Imaginando a maneira como Pedro se ensinou para ele. Sabe por quê? Ele andou lado a lado com Jesus, e até mesmo ontem nos estudos que nós estávamos fazendo na semana passada, teve um ponto que Jesus fala para Deus assim que quando você se converter, ele estava lado a lado com Deus. Como toda a memória santo colocou isso no texto. E aí eu fico imaginando a maneira que ele colocou isso para ele, porque ele demorou também para se convencer de muita coisa, né? Ele demorou, precisou Jesus ressuscitar lá com ele, para ele realmente entender, não realmente isso é o Cristo. E nos dias de hoje, né, como você colocou na passada, então de volta, esse comentário agora que ele mesmo olhou para ele e falou assim: não, olhou para o espelho de volta para poder falar isso aí. Nos dias de hoje, a gente está com a Sagrada Escritura na mão aqui, o tempo todo estudando, porque a Bíblia é tão bom. E realmente, a gente tem que ver, é um tempo todo, é muito importante esse momento nosso. Como é bom para nós estar o tempo todo lembrando de quem é Jesus na nossa vida. E realmente, esse arrependimento tem que ser de uma forma diferente para nós. Né? Imaginando lá os irmãos, né? Chamando Pedro de irmão, né? Né? Pedro passou por uma intensidade aqui, falando de Jesus, uma intensidade, porque realmente Pedro estava competindo com Jesus. Hoje nós também, com a palavra na mão, nós estamos competindo com Jesus. Verdade. Mas as atitudes que aquela coisa a gente não pode deixar, né, como se fosse nenhuma brecha, né? Verdade. Como Deus falou para ele, a palavra de hoje tem que ser assim mesmo, porque se não for assim, né, arrependimento vai ser todo tempo, né? A gente vai bater com o na cabeça assim, meu Deus. Esse é o alvo, né, irmão? Isso é muito bom, muito bom. Obrigado, irmão. Uma coisa que entendo. Nós reconhecemos quem é Cristo e voltamos para Ele o tempo todo para pedir perdão, para se arrepender. Verdade. Ele não vai falar que a gente não, mas é importante a gente entender quem é Cristo e sabe que Ele vai estar minuto a minuto nos moldando, né? Nós somos simplesmente o barro na mão do Senhor, né? Amém. Uma excelência, cara. Isso aí, irmão Paulo, obrigado, viu? Irmã Hilde, eu quase ia lhe perguntando, viu, irmão Hilde? Já ia te perguntar, irmão, você quer falar alguma coisa? Por favor, fala, irmã. Obrigada, irmão. Coisa boa, a palavra do Senhor é viva, é eficaz, coisa que aconteceu há tanto tempo e serve para nós ainda hoje. A gente está vivendo isso hoje. Falando, todos nós falando, como se nós estivéssemos lá naquele dia, sabe, com Pedro. E quando o irmão Edivaldo falou que se deu um puxão de orelha, eu também hoje me dei um puxão de orelha e disse: pare. Fiz esse pare para mim também. E maravilhoso isso, quanto que a palavra nos toca ainda hoje. Como o irmão Paulo falou, a gente tem certeza, nós temos a certeza do Senhor, que Ele é o Senhor, na verdade. Então, assim, não, ela é viva, ela é eficaz, eu vou repetir isso sempre. Né, e eu vejo que nós estamos todos
aqui unânimes no pare. Não é o quanto que a gente precisa desse pare todos os dias, que é para ir nos aperfeiçoando. Né? Cada vez que dissermos pare, estamos tirando alguma coisa que nos atrapalha, que não é do agrado do Senhor. Desculpa. Então, eu fiquei muito maravilhada com esse pedacinho, né, dessa imensidão de coisas e que nos serviu tanto. Como é maravilhoso. Obrigada, irmão. É um prazer, viu? Foi bom demais também, irmãos. Bom, então aí com esses relatos, né, a gente vai se enxergando, né, e trazendo atos para os dias de hoje, né, para os nossos dias, que essa é a intenção. E o nosso tema de hoje, né, o assunto, tem muito a ver com isso da aula passada, das últimas aulas. Porque se a gente não entender a intensidade do discurso de Pedro, a gente não consegue entender o reflexo disso na vida da igreja. Então, muitas vezes a gente está lá estudando, né, e partia um pão de casa em casa, aquela coisa linda que a gente escuta, mas a gente não pode esquecer de que isso é consequência do arrependimento deles, desse pare, né, dessa mudança de vida, que não era só o pare para o pecado, era o pare da maneira que eles viviam com os judeus. Os judeus, eles eram muito unidos quando era para cobrar a palavra de Deus e disciplinar os outros. Os judeus eram muito unidos naquilo que eles acreditavam uns aos outros. Na verdade, era um povo ainda muito desunido, cheio de facções. Judeus tinham os saduceus, os escribas, os fariseus, não é? Tinha aqueles afastados, aqueles de longe, que moravam em outros lugares. Tinha os judeus mais simples, tinha os judeus mais fiéis. E o povo judeu estava dividido. Era um povo que nem se tratava mais como família. Era um povo que só se juntava para ir contra o que era certo. Se tem um momento que os judeus se uniram, foi para matar Jesus. Se teve um momento que eles falaram em uma só voz, foi quando todos disseram: crucifica-o, crucifica-o. É esse o momento que os judeus se uniram para fazer o que era mal. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a igreja do Senhor não se una para fazer o mal, para fazer aquilo que é contra a unidade da igreja, contra a união dos cristãos. Então, esse pare que vocês comentaram agora, que ficou tão marcado, era também isso. Pare de se tratar desse jeito como vocês se tratam. Não é? Então, era um arrependimento muito genuíno, total. Tinha que vir um arrependimento total. Porque senão eles não viveriam como nós vamos ler agora, a partir do versículo 42. Só era possível viver esta igreja aqui se esse pare fosse em todas as áreas da vida. Só era possível viver esta igreja que nós vamos ler agora, a partir do versículo 42, se houvesse neles a grande intenção de louvor a Deus. Por isso que eu chamei o texto hoje. Se vocês pudessem ter olhado aí, eu não sei quem viu, o chamadinho, o desenho que eu sempre mando para o irmão Avaí, eu coloquei como tema lá, Atos para os dias de hoje, lição 7, e o tema é Louvando a Deus. Né? Mas antes de fazer essa leitura, irmãos, eu preciso perguntar para vocês, o que será que nós entendemos com a palavra louvor? O que será que você entende pela palavra louvor? O mundo evangélico entende essa palavra como cântico, adoração, tá certo? Mas louvor não é só isso. Aliás, eu posso até dizer que louvor não é isso. Né? E por isso que eu coloquei como tema de hoje isso. E louvando a Deus. Porque tudo que acontece aqui do versículo 42 ao versículo 47 é louvor. É a intenção. Sabe, irmãos? A intenção do nosso coração é quem vale muito. Intenção e obediência, é claro. Mas qual o que me faz fazer alguma coisa?
qual é o meu propósito de fazer alguma coisa? Isso conta muito aqui. Para esses homens que se arrependeram a esse nível, que realmente pararam tudo que estava de errado na vida deles, tá certo? Que eles parassem de recusar Jesus, que eles parassem de pensar em si mesmos, que eles parassem de viver a vida judia, né, de judeu, que parassem de seguir Moisés, que parassem de seguir Elias, que parassem de seguir qualquer outro homem para seguir apenas Jesus. Precisaria uma transformação muito grande. E tudo que nós fomos ler, irmãos, a partir do versículo 42, é a forma de louvor. Não é? Versículo 47, olha o que ele diz. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Então, louvor aqui, dentro do contexto, tem uma ênfase psicológica em tudo que eles estavam fazendo. Por que que eles faziam tudo o que faziam? Em 3 áreas específicas aqui. Na área de comunhão com a igreja, no sentido de seguir as leis, a doutrina. Eles também compartilhavam seus bens com os irmãos, compartilhavam sua rotina, estavam juntos. E a Bíblia diz que eles estavam muito tempo juntos. Isso é louvor, irmãos. Não era somente estar junto na doutrina dos apóstolos. A maneira como eles obedeciam os apóstolos era uma maneira de louvor a Deus. A maneira como eles vendiam suas propriedades e bens para sustentar aqueles que estavam em Jerusalém era um louvor a Deus. E quando eles estavam fazendo as refeições no dia a dia, era um louvor a Deus. Não importa se eles estavam cantando, se eles estavam orando, não importa o que eles estavam fazendo, mas a vida deles era uma vida de louvor. Não é? Louvor, irmãos, é uma palavra tão rica. E eu quero fazer essa pergunta para vocês ainda antes de ler o texto. Tinham as promessas de Deus. Eles sabiam disso. Eles tinham testemunho de Davi. Eles tinham Jesus que se tornou Senhor. Eles se humilharam no batismo, se entregando. Humildade, tá? Diante disso tudo, sabe que como eles se sentiam no coração? Tão gratos. Eles tinham um reconhecimento de gratidão tão grande. E a primeira consequência de uma pessoa grata é louvar. Quem é que louva? Quem é grato. Quem sabe o que Deus fez por eles. Não foi grande o arrependimento deles que nós vimos até agora? Maior ainda foi o louvor deles, a gratidão. Porque aquele temor todo, aquele arrependimento todo, foi só para um momento, até o momento em que eles foram perdoados no batismo e com a presença do Espírito Santo. A partir daí acabou o passado. Aí agora eles iam viver em gratidão, sem culpa. Em gratidão e sem culpa na presença de Deus. Agora é só ir para o abraço, né? Como vulgarmente as pessoas falam por aí. Então, louvor aqui entende-se que é intenção de fazer algo por aquilo que Deus fez por você. Isso era o que tinha no coração deles. Eles estavam tão agradecidos por serem perdoados, porque o destino deles seria cruel, terem matado Jesus, a quem Deus fez Senhor. Era tão forte a dor, tão forte o arrependimento deles, que agora eles viviam a grandeza da gratidão a Deus. O nosso louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é isso que diz lá em Hebreus? Então, isso era o louvor da igreja. Lavando louça com gratidão a Deus, louvor. Limpando a casa com louvor a Deus. Dirigindo, louvando a Deus. Abraçando o irmão, louvando a Deus. Perdoando o irmão, louvando a Deus. Pedindo perdão, louvando a Deus. Indo para a reunião da igreja, louvando a Deus. Tomando a ceia, louvando a Deus. Cantando, louvando a Deus. Orando, louvando. Tudo eles tinham a intenção. O que eu faço agora para agradecer a Deus? Não é?
E a maneira de agradecer a Deus é viver louvando. Veja se não combina o texto. Capítulo 2, versículo 42. Não, acho que vai dar para mãozinha levantada. Quem tá? Irmã Hilde, eu acho que ela esqueceu a mãozinha levantada. Quer falar, irmã Hilde? Não, desculpa, eu esqueci mesmo. Obrigada, irmão. Então vamos dizer que a mão dela estava louvando ali, ó. Estava louvando. Com certeza, com certeza. 42. Bom, vamos ler um pouquinho antes, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram envolvidos totalmente pelo Espírito Santo, ou seja, batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que loucura, né, irmãos? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vocês viram que eu li bem rápido, né, irmãos? Porque o interessante está aqui. 47. Louvando a Deus. Entre eles, louvando a Deus. E o povo de fora, olhando isso, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles estavam louvando a Deus, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Imagine a mensagem deles. Vocês também têm que se salvar, vocês também foram... Judeu pregando para judeu agora. Recém-convertidos pregando para recém-convertidos. Mas eu li rápido esse texto aqui agora, sem dar detalhes do texto, por causa dessa palavrinha. Tudo isso, amor, irmãos, só é possível se fizer louvando a Deus. Quando você for ofertar, quando você for dirigir uma oferta para que os irmãos ofertem, que todos ofertem louvando a Deus. Quando alguém te convidar para alguma coisa na igreja, vá louvando a Deus. Quando alguém te der um grande desafio, vai louvando a Deus. Isso é o que fez daquela igreja, esta igreja tão unida. É o que eles estavam fazendo durante. Por isso que eu coloquei como tema de hoje, louvando a Deus, porque esse é o sentido da igreja. Igreja, e entende que louvor não é só estarmos juntos cantando, tá, irmãos? Não é isso. É a vida. Eu não adoro a Deus como templo. O tempo todo eu estou adorando a Deus aqui dentro. Mas com vocês tem que ser o tempo todo louvando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, se o que nós fazemos juntos é louvor. Não é? É em homenagem. E, na verdade, o sentido da palavra, né, por referência aqui de outros textos, significa quase como nós estamos premiando a Deus por tanto que Ele fez por nós. Se é que Deus precisa de algum prêmio, não falando da divindade dele, mas se é que Jesus precisa de algum prêmio, tá certo? O prêmio é a recompensa por tanto sacrifício. É o nosso louvor. Não é? O nosso louvor é bálsamo no coração de Deus. Então, por isso que nós temos que entender que tudo que nós fizermos, irmãos, é louvor. E nós estamos louvando a quem quando reclamamos? Nós estamos louvando a quem quando murmuramos? Nós estamos louvando a quem quando nos recusamos? Quando fazemos de qualquer jeito? Não é? Quando tratamos de qualquer jeito? Quando recusamos, não é, os irmãos? Isso não é louvor, não é verdade? Então, vamos pensar isso muito forte, sabe? Em se tratando da igreja, ela só é viva, só acontece quando for um louvor. Então, muito cuidado quando você tiver um dinheiro para ofertar. Se esse dinheiro não entrar como louvor, não serve na oferta, irmãos. Se na hora de você cantar, você não estiver prestando atenção no que você está cantando, na letra do que você está cantando, não é cântico.
não é louvor. Não é? Preste muita atenção quando você for cumprimentar um irmão. Quando você estiver tomando a ceia, tem que fazer como louvor. Senão, não é participar da ceia. Não vamos nos esquecer disso, irmãos, porque essa é a mensagem mais profunda que tem na consequência, na primeira consequência, nos primeiros dias da vida da igreja. Algum comentário ou alguma pergunta para a gente dar início agora ao estudo do 42 até o 47? Não? Nenhuma? Se quiser, pode apertar aí a mãozinha. Edivaldo. Então eu ia buscar a passagem, mas é bem conhecido, né? Quando Jesus bem profetizou Isaías a respeito de vocês, desse povo de honra só com lábios, né? Então a gente pode tomar cuidado com isso, que a gente pode estar louvando, cantando e achar que está louvando, né? Eu queria te perguntar, né? Se o louvor também se refere a uma vida de consagração. Consagrado, o que você vai fazer consagrar a Deus? Muito bem, vou pedir, obrigado, irmão. Mais algum comentário, irmão? Não? Alguém pode ler para mim Salmo 103, versículo 2, por favor? Salmo 103, versículo 2. 103, versículo 2. Pode ser, irmão. Bem alto aí pra gente. O microfone tá baixo, hein? Tá baixo o microfone? Tá. Melhorou? Fale mais alto. Vamos lá, pode falar. Calma aí que eu vou pegar aqui então. Põe em cima da mesa o microfone. Tá muito baixo. Vou ficar um pouquinho melhor agora. Pode ler, irmão. Melhorou. Tá. 103, versículo 2. Tá ouvindo? Sim. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Sim, muito bem. Vou ler aqui na versão revista atualizada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você está dizendo para a sua alma, não te esqueça, Sérgio. É o Sérgio falando para o Sérgio. Não te esqueça, Sérgio, de nenhum dos benefícios que Deus te fez. E olha o que ele diz primeiro. Bendize, ó minha alma. Quer dizer, você está falando para você mesmo, irmãos. Bendiga a Deus, Sérgio, no mais profundo das minhas emoções, não é? E olha que coisa interessante, né? Esse salmo, ele tem a mesma referência de texto daquele lá que nós lemos sobre aqueles irmãos louvando a Deus, não é? Então é muito importante para que a gente não se esqueça dessa ponderação tão importante. Agora vamos ao texto, tá bom? Vamos lá. Versículo 42 e 43, irmãos, eles têm um propósito muito especial, tá bom? Vamos lá. Ele fala primeiro do versículo 42 e 43 daquilo que era muito importante que eles deveriam perseverar. Esse é um complemento, né? Um texto paralelo àquele que nós lemos sobre e conhecereis a verdade vos libertará. Lá no João capítulo 8, quem conhece a verdade? Né? Quem é que conhece a verdade? Aliás, quem é livre? Livre quem conhece a verdade. Quem conhece a verdade? Somente os verdadeiros discípulos. E quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que permanecem na palavra, não é? Então esse permanecer e perseverar é aquilo que vai fazer a união da igreja, que não será minha opinião, não será a opinião do Joel, da irmã Hilde, tá certo? Não é a nossa opinião que deve conduzir as leis da igreja, entende? Não é. O que vai nos conduzir corretos na lei de Deus será a doutrina deixada pelos apóstolos, ensinadas diretamente por Jesus, lembrada e inspirada pelo Espírito Santo para a vida deles. Então, a doutrina, né? A doutrina é que precisa manter a nossa perseverança. Persevere na doutrina, irmão, porque ela tem como propósito nos manter fazendo o que é certo quando nós não entendemos o melhor.
Quando os irmãos não entendem o que é melhor, quando os irmãos têm dúvida, deve recorrer à doutrina. Isso é muito importante. Então esse texto aqui, versículo 42 e 43, eles falam da importância de darem crédito ao que os ensinamentos dos apóstolos. Por isso que ele diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos algumas coisas importantes. Estudo da palavra, que é doutrina. Segunda coisa, comunhão. Tá certo? Aqui, essa palavra doutrina significa o ensino da Bíblia. Comunhão significa a obediência da unidade. Estamos juntos, unidos na doutrina. Partir do pão, ele está falando da ceia. Tem até uma diferençazinha aqui importante, irmãos, nesse versículo 42 para o versículo 46. Prestem atenção aqui, por exemplo. Perseveravam no partir do pão. Você tem uma preposição aqui, o que dá ênfase para um pão específico, tá certo? Então aqui são os irmãos juntos em culto público, tá certo? Doutrina, estudo da palavra. Comunhão, a aplicação da palavra. Partir do pão, ceia. E orações é aquilo que nós estamos juntos para buscar a vontade de Deus. Agora, preste atenção nesse partir do pão do versículo 42 para o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão, pode ver que sumiu a preposição daqui, né? Esse aqui é um partir de pão comum, pão de se comer, de se alimentar, tá certo? Mas aquele primeiro lá do versículo 42, ele refere-se provavelmente à ceia do Senhor. Então, o versículo 42, ele está falando do culto público, aquela nossa organização que precisa da doutrina dos apóstolos, tá certo? Que é a ceia, as orações, a própria comunhão, que é a aplicação da palavra, né? E a doutrina em si, que é o estudo da palavra. E olha que interessante no versículo 43. Em cada alma havia temor, porque o que é que nos faz obedecer? É o temor. Lembre-se que essa palavra aparece aqui pela segunda vez, porque aqueles homens temeram cair nas mãos do Deus vivo, né? Temeram, né, serem castigados por terem matado Jesus. Então existia temor, não era brincadeira ser cristão. Eles sabiam, a palavra temor tem a ver com você sabe o que Deus é capaz de fazer. Deus é amoroso, mas é justo. E aqui eles tinham temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E isso mais uma vez confirma, né? Estes milagres, estes sinais e prodígios que os apóstolos faziam era para confirmar o que eles estavam dizendo. Porque eles não tinham a palavra escrita como nós temos nas mãos hoje. Era apenas o que eles falavam. Para confirmar que o que eles estavam falando vinha de Deus, eles faziam sinais, milagres e prodígios, né? Efeitos sobrenaturais, que todo mundo entendia. Não é? Quem ia duvidar da palavra de um homem que ressuscitava um morto, que curava um cego? Não é? Quem duvidaria de uma pessoa que estaria falando por Deus, fazendo um milagre na frente de todos? Fazendo a água se transformar em vinho e outros prodígios que provavelmente estes homens também fizeram, como Jesus mesmo disse. Então, estes milagres eram para que essas pessoas temessem e dessem muito crédito aos ensinos dos apóstolos. Tá certo? Então não vamos nos esquecer disso, irmãos. Claro que o contexto nos mostra que só os apóstolos poderiam fazer estes sinais e prodígios e milagres, né? Podiam até transferir ou dar esse poder para alguém, mas essa pessoa que recebesse dos apóstolos não poderiam repassar. Até porque estes dons, estes milagres, estes sinais não era para sempre. Eles tinham um período até que a palavra toda fosse confirmada. Tá certo? Mas o versículo 42 e o versículo 43 estão correlacionados em relação a aquilo que a igreja pratica quando está junto no culto público, tá bom? Que é a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações, tá certo? Então, nisto é que
precisava-se confirmar a palavra por meio dos sinais. Então, para que aqueles homens, todos vindos do judaísmo, que não tinham a menor ideia sobre culto, porque eles vinham de uma adoração, de um culto totalmente diferente daquele que Jesus trouxe aqui. Eles tinham que, a partir desse momento, entender que eles não iam comemorar mais a Páscoa, não é? Mas que eles comemorariam a ceia do Senhor como a sua Páscoa. Eles tinham que entender que, a partir deste momento, eles precisavam agora estar juntos com todos aqueles que fossem batizados, né? Eles não podiam mais se dividir em saduceus, não tinha mais cristão saduceu, cristão fariseu, cristão fariseu, não é? Aqui era só cristãos. Então, por isso que os apóstolos tinham que fazê-los temer, com muito poder e muito forte, irmãos, com sinais, milagres, prodígios, efeitos sobrenaturais, para que eles soubessem que aquilo que era ensinado em matéria de comunhão deveria ser perseverantes. Eles não poderiam mudar. Porque não se esqueça, irmãos, apesar de toda essa alegria da comunhão, mas havia temor. Era uma alegria sem exageros, era uma alegria sem egoísmo. De fato, eram pessoas com temor, né? E eles temiam a quem? Os representantes de Jesus, porque aqueles representavam mesmo Jesus. E nós vamos ver isso no livro de Atos. Nós vamos ver aqui os apóstolos temidos por eles, porque eram homens que falavam da parte de Deus. Eram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, né? Alguma pergunta? Algum comentário? Se não, vamos prosseguir. Muito bem. Se o versículo 42 e o 43 estão relacionados ao culto público, porque era assim que esses irmãos totalmente arrependidos viviam, tá certo? O culto público para eles era subordinado à doutrina dos apóstolos. Então, eles levavam muito a sério o estudo da palavra, da doutrina, que era os ensinamentos, as diretrizes do cristão. Eles davam muito valor à comunhão, que era a aplicação. Olha, Deus não quer separação entre vocês. Vocês têm que estar juntos. E essa palavra, para eles, irmãos, eram tão fortes, porque eles não estavam acostumados a esta comunhão. Eles tinham os líderes totalmente distantes deles. Os escribas, os fariseus, né? Os saduceus e todos aqueles maiorais do templo, tá certo? Os mestres da lei tinham uma distância muito grande do resto do povo judeu. Mas aqui os apóstolos quebraram essa distância. Os apóstolos eram importantes, eles estavam aqui com sinais e prodígios para representar Jesus, mas acima de tudo era Jesus. Eles eram homens iguais. Tudo que eles receberam como dom, como talento, como palavra vinha de Jesus. E todos eles apontavam Jesus como Senhor. Muito diferente dos judeus, que cada um apontava para si. Eu mando e vocês obedecem. Esse era o tipo de liderança que eles tinham, né? Mas aqui os apóstolos apontavam sempre para Jesus. Versículo 44 agora. 44, 45 e 46, eles falam de comunhão. E é aqui, irmão Edivaldo, que eu estava sofrendo esses dias. Porque eu fiquei pensando como estamos longe desta palavra comunhão. Porque nós, irmãos, da Igreja de Cristo moderna dos dias de hoje, nós pensamos muitas vezes que comunhão é estar lá tomando a ceia, frequentando as reuniões da igreja. E nós achamos que isso está bom demais, irmãos. Mas olha só o que o texto nos ensina. Todos, versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam todos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Bom, irmãos, é claro que aqui nós temos judeus que não moravam em Jerusalém, que moravam em outros países, outras cidades.
e que vieram para a festa de Pentecostes para passar ali alguns dias. Provavelmente eles trouxeram um dinheirinho para serem hospedados, para se alimentar, não é verdade? Mas aqui veio o primeiro desafio de todos, não é? Primeiro que era eles ficarem juntos em Jerusalém por mais tempo, para aprenderem ainda mais. Então aqueles que vieram para passar uma semana precisavam ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Talvez alguns ficaram até anos ali, aprendendo tudo sobre o reino de Deus. Para quando voltassem para suas cidades de origem, levasse consigo todo o conhecimento para expandir a igreja do Senhor. Não é? Toda a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus estariam sendo ensinados ali pelos apóstolos para todos esses imigrantes que chegaram lá para uma festa, mas terminaram ficando por mais tempo. E por isso que provavelmente eles tinham, os que moravam em Jerusalém estavam vendendo suas propriedades e bens para que essas bocas todas comessem, para que não faltasse mantimento para ninguém. Isso nós já sabemos, eu sei que você já fez parte de alguns estudos que ensinou isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que estes homens aprenderam uma lição totalmente diferente daquilo que eles viviam no judaísmo. Aquele pare, irmãos, um dos pares mais fortes era: pare com suas vidas egoístas diante de Deus. Pare de ser egoísta, pensar só em você no meio de irmãos. E eu sei, irmãos, que não é muito fácil você compartilhar seu carro, você compartilhar sua casa, você dividir o seu salário com um irmão, tá certo? Você investir no reino de Deus para os missionários, para os evangelistas. Eu sei que não é muito fácil, se você tem 2 casas, você oferecer uma por 6 meses para que o irmão que não tenha condições de pagar, que ele more na casa. Porque às vezes você pode estar sacrificando aí talvez um conforto, às vezes até a faculdade de um filho. Eu não sei o quanto a gente é capaz de sacrificar pela irmandade. Mas algo muito importante aqui, irmãos, nós não podemos nos esquecer. Comunhão é comunhão. E o que fez com que aqueles irmãos praticassem essa comunhão foi uma nova visão. Se nós olharmos como os judeus viviam e como os cristãos começaram a viver aqui, é muito diferente daquilo que nós enxergamos na igreja hoje, irmãos. E não é muito fácil você dividir o que você tem com os outros, e também não é fácil você que não tem nada pedir ajuda para outro. Muitas vezes a gente prefere se virar, pedir emprestado para um agiota às vezes, ou para alguém da família, do que você recorrer à igreja de Jesus. Mas assim, antes de deixar o nosso irmão Edivaldo falar, eu quero dizer, irmãos, que o que precisa ser ensinado e vivenciado na igreja é uma palavra aqui chamada singeleza. Se não existe irmão singelo, se não existe uma igreja singela, não dá para viver essa comunhão. Não dá, irmãos. É impossível viver esta comunhão que a igreja deve ter, independente de ter sido no dia de Pentecostes hoje, porque hoje nós não temos irmãos visitando nossa cidade precisando, mas por que não? Porque nós não convidamos irmãos para vir na nossa cidade e sustentá-lo para que ele ajude a igreja a crescer. Nós achamos ruim. Eu ouvi aí alguns dias que fui pedir ajuda para um determinado irmão e viram assim: não, mas ele já ganha muito bem. Eu falo, mas como assim aquele irmão já ganha muito bem que você não possa ofertar mais, né? Quanto é esse muito bem, né? E a Bíblia nos ensina que digno de honra, aliás, digno de dobrados honorários sejam aqueles que vos presidem, né? E que se cansam na pregação do Evangelho, que se doam muito tempo, muita vida. Mas olha só, irmãos, antes de dar para o Edivaldo, diz aqui assim, olha, tomavam as suas refeições com alegria, tudo isso, né? E singeleza de coração. Sabe o que significa a palavra singelo, irmãos? Eu anotei aqui. A palavra singelo significa alguém tão simples que se torna único, diferente do mundo. Está se tratando da igreja. Outra definição, uma pessoa que não tem, que não está
vestida com ornatos, enfeites e não tem luxo. Aquela igreja, irmãos, antes de ter luxo, preferia que toda a igreja se alimentasse bem. A comunhão, nós temos comunhão de ideias. Ai, que bom, graças a Deus. Temos comunhão de doutrina, graças a Deus. Mas a palavra comunhão aqui, irmãos, estava falando de tudo. Estava falando de tudo que eu tenho, do verbo ter. E a igreja precisa ser singela. A igreja precisa ter singeleza de coração. Porque senão não vai dividir a comida, não vai dividir a casa, não vai dividir o sustento. Eu não estou falando aqui de qualquer ideia ideológica de comunismo, socialismo. Isso nem existe na Bíblia. Existe sim comunhão. Mas para isso é preciso duas coisas. Aquele que tem singeleza para doar, ofertar, e aquele que tem singeleza para aceitar a oferta, assim que ele trabalhar e estudar e se melhorar para que ele também ajude outro. Não precisa daquela ajuda mais. Precisa de dois. O que oferta, oferta com generosidade. E aquele que recebe a oferta com responsabilidade. De ser grato a Deus por aquilo, mas trabalhar para que aquilo não se torne um peso para a vida do irmão ou da igreja. Mas que a comunhão aqui está relacionada ao que eu tenho, isso é fato. E isso nunca vai ser possível na igreja. Vivemos essa comunhão se nós vivemos no luxo. Porque a palavra singeleza é oposta a luxo. A você estar tão preocupado com ornamentos, com tantas coisas que você não se preocupa. Sabe, irmãos, eu estou falando muito sério isso, porque era assim que os cristãos viviam e eles continuaram vivendo isso. Não foi só todos esses que estavam aqui, que vieram de outros países, de outros idiomas, que voltaram para suas terras, não tirou da igreja de Jerusalém a possibilidade de compartilhar, de dividir. Né? E é isso que a palavra comunhão significa. Eu quero dar alguns exemplos daqui a pouco sobre o que é comunhão vindo do mundo. Irmão Edivaldo. Quando você falou aí que é mais difícil pedir, né? Realmente é mesmo, né? Jesus declarou isso, né? Que há mais alegria em dar, né, do que receber. E diante de uma situação como essa, né? Eu fico me perguntando, né? Tantas igrejas, milhões e até bilhões de conta. E irmãos em necessidade, irmãos em dificuldade. E eles até dizem, né, que eles fazem oferta, que eles doam, mas basta acontecer alguma coisa que aconteceu, esse terremoto, essa catástrofe aqui da natureza aqui, São Sebastião, né? Que aí eles pedem mais oferta, mas não tinham centavo e ele estava na igreja. Né? Eles pedem uma oferta com um propósito de ajudar essas pessoas. O povo se história faz isso. Né? A gente já vê na televisão, a gente já vê na rádio, dependente de qualquer religião, a pessoa ser tocada em seu coração por amor, né, ao ser humano, a pessoa que não conhece a dificuldade que está passando. E a pessoa já oferta, né? Já faz isso. Mas não dá para imaginar. Com tantos, né? Sabendo da necessidade do outro, João fala isso, né? Não amemos só de palavras, né? Se você tem a coisa na mão e teu irmão vem, te pede, e você diz ele já tem muito, você está pedindo, está precisando. Né? Sabe, ali dentro do texto, essas coisas que ele não quer trabalhar também não importa. Coisa que você falou, tem irmãos de fora aqui, não tem dinheiro para pagar hotel, nem mais dinheiro para pagar pensão, na minha casa não cabe, mas eu tenho um dinheiro, vou ajudar, vai para a casa de quem está, vou ajudar com a comida. Então era muito uma coisa assim, que eu gostaria de ter vivido. É verdade, irmãos, é verdade. Bom, irmãos, vou ler de novo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Sabe, irmãos, eu fiz parte do Rotary Club Internacional. Né? Rotary não é um clube religioso, é um clube aberto, pode ir quem quiser. Né? Como funciona o Rotary? O Rotary significa um clube de rotatividade, né? É um clube de serviço. Nós convidamos profissionais, um dentista, um médico, um prefeito, um mecânico, um marceneiro, uma cabeleireira. Então a gente convida vários profissionais. Esses profissionais se juntam uma vez por semana e fazem uma reunião para estudar como ajudar a comunidade. Então cada um doa do seu serviço para a comunidade. E também você paga para fazer parte desse clube, né, que é o Rotary Club Internacional. E paga caro, tá? Todo mês a gente tem que tirar do nosso bolso e pagar por esse compromisso. E esse dinheiro vai para a Fundação Rotária, né, que é uma fundação internacional, é uma das que mais tem dinheiro no mundo. E o que essa fundação do Rotary faz? Ela trabalha com vários projetos no mundo. Um deles que você deve conhecer, né, é a vacina contra a poliomielite, aquela vacina da gotinha, né, que erradicou a poliomielite do mundo todo. Se eu não me engano, só tem 5 ou 6 países aí que existe guerra civil onde a poliomielite não foi erradicada. Mas quem paga essa vacina são os rotarianos do mundo todo. O governo apenas distribui essa vacina. Não sei se vocês sabiam disso, mas quem paga 100% dessa vacina é o Rotary Club Internacional. Da mesma maneira como a maior índice de jovens que visitam outros países para promover a paz é do Rotary também. São quase 10 mil jovens por mês que saem do seu país para representá-lo em outros países que estão em conflito. Então o Rotary ele gasta muito dinheiro com isso, né? É a única instituição do mundo que tem cadeira permanente na ONU. É um clube que se junta para fazer algo acontecer. Entende? Quando eles estão juntos, eles são capazes de fazer isso, erradicar no mundo inteiro uma doença tão triste que é a paralisia infantil. Uma ação em conjunto, não é? Uma ação em conjunto. É claro, existem outros clubes aí que eu nem vou falar, por exemplo, a maçonaria. Os maçons se ajudam muito nos segredos deles, nos ocultos deles lá, tá certo? Os maçons se juntam para que nenhum deles passem fome, que todos prosperem nas suas profissões. Não é? Muito raro você ver um maçom que não dá certo no negócio, porque eles se ajudam, inclusive tirando dinheiro um para o outro e ajudando e financiando os negócios uns dos outros, tá certo? Eu nunca fui maçom, mas estudei muito maçonaria e tive familiares assim. Então, mesmo com o lado oculto deles, que pouca gente sabe o que tem lá dentro, mas eles se ajudam. E é claro, tem algumas coisas meio escusas lá que a Bíblia não permite, né, e até condena. Mas de qualquer maneira é só um exemplo que eu estou dando, que tanto para o lado bem como o Rotary, quanto até mesmo algumas coisas e instituições do mal terminam se unindo para crescerem entre eles. Isso é a palavra comunhão. Isso é a palavra comunhão. Você vê essa palavra em tudo que é religião, você vê, mas poucos conseguem este desafio, irmãos. Me perdoem se eu estou usando maus exemplos, mas eu estou aqui para junto com vocês, ponderarmos que comunhão é essa que nós estamos vivendo. Não é? Será que nós estamos prontos? Será que a Igreja de Jesus, nos dias de hoje, estão prontas para viverem esta comunhão maior? Ou será que nós estamos ainda sem ensinar a Igreja a dividir, compartilhar? Sabe, irmãos, me incomoda quando eu não consigo melhorar minha situação financeira, não é por mim só, pelos meus filhos, mas é porque eu deixo de ajudar alguns irmãos que precisam. Não é? Quantos celulares você tem aí na sua casa que você não usa? Será que você tem um celular que podia dar para um irmão? Será que você consegue fazer as contas e melhorar a sua vida financeira para contribuir mais? Será que você já chamou um irmão para morar mais perto de você, para vocês dividirem? Não é? Como está faltando, irmãos, esta comunhão na igreja atual? Mas esses irmãos estavam abertos para isso, porque o impacto foi muito grande de Jesus na vida deles. Eles saíram
do mundo judeu, onde eram totalmente egoístas, faziam com dinheiro para eles mesmos, enquanto outros irmãos judeus passavam fome. Mas quando eles entraram para o reino de Deus, eles enxergaram que isso só ia para frente se eles dividissem. Então, irmãos, dividam, aprendam a dividir. Por favor, irmãos, aprendam a dividir. Tem um irmão que levantou a mão aí, eu nem vi quem foi. Foi antes do irmão Cícero, mas vamos lá, irmão Cícero, pode falar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Na internet, acho que... Então, assim, Tá perfeito, irmão, pode falar. Eu vejo, assim, o estudo do irmão foi bem explicativo aí, né? Quando a gente olha aquela parte da Bíblia que fala, né? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E quando a gente traz para a nossa vida espiritual de realmente compartilhar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, não somente na palavra, mas nas ações, né, que a gente vive em Cristo Jesus. Então eu vejo assim, a Igreja de Cristo ela é muito independente, né, sobre a questão de não interferir uma igreja na outra, sobre aquilo que realmente a gente está pregando, falando uma só doutrina, uma só palavra. Mas eu vejo que realmente a comunhão, como o irmão está vivendo, falando aí, é de saber qual é a necessidade, né, dos nossos irmãos, qual é a dificuldade de cada igreja, qual é a dificuldade que está ali. Às vezes tem tanto irmão que quer viver, quer pregar o Evangelho, mas não tem como, porque não tem, né, um salário fixo, ou às vezes uma condição de estar ali fazendo o melhor. Mas eu vejo assim que realmente, se nós continuarmos nesse caminho, né, como o irmão ali está falando, levando esse estudo aí que edifica e realmente abre a mente de cada um, né, em pensar que todos precisam, né, de realmente viver em comunhão, não só, né, como diz a palavra, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, mas também na divisão daquilo que precisa, né? A gente sabe que igrejas que estão precisando ali, e irmãos que estão vivendo uma necessidade tão grande que realmente precisa de uma ajuda, de um empurrão para continuar, porque eu vejo que muitas igrejas estão sendo, às vezes, até sendo destruídas porque não tem como continuar por causa do ganho, né, mesmo, até mesmo do ganho e da condição do irmão continuar ali. Então eu tenho orado muito, né, para que Deus possa abençoar e realmente a gente entender essa comunhão que o irmão está falando aí. Então eu gostei muito aí desse estudo, cheguei meio atrasado aí, mas Deus abençoe, irmão, essas palavras aí que você está falando e que todos nós chegamos nesse conhecimento, né, de fazermos isso aí. Deus precisa que a gente louve a Ele nisso. Não vamos esquecer, né, irmão Cícero? Boa noite a todos, irmãos. Realmente faz dia 2 no final aí, esse capítulo. Eu no começo da minha convenção, não sei se aconteceu isso com os irmãos, né? Mas quando eu acho que há quase 20 anos atrás,